Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento de mudanças que estão acontecendo, principalmente na minha área em especial, que é a área de energia, não só na questão de iluminação pública. Gostaria de agradecer ao Consab, ao Dimas, pela gentileza de me convidar a vir aqui, e a todos da mesa que me precederam e todos os demais palestrantes. Bom, pessoal, nós estamos vivendo uma situação que já vem há pelo menos 4 anos. Eu, por conta do meu trabalho em grandes concessionárias, e a última que eu trabalhei foi na CPFL, trabalhei também na Electro por muito tempo, enfim, no Rio Grande do Sul. E essa discussão vem há pelo menos 4 anos. E ela tem sido postergada, e agora foi pela 3ª vez, e não vai ser mais postergada. E o que acontece? Uma mudança da legislação, ela pode trazer uma melhoria, inclusive, no trabalho. Como é que... Aqui. Ok. A transferência dos ativos para as prefeituras, ela tem uma série de contornos que a gente pode avaliar. E eu acho que foi assim um pouco cruel a forma com que foi colocado para os prefeitos. A situação do jeito que ela está colocada. Situação é o seguinte, que muitos dos senhores, vereadores, enfim, munícipes, enxergam a situação. Olha, hoje a concessionária da manutenção, e já está na conta de energia. A partir de 1º de janeiro, essa conta vai aumentar 10 vezes. Vai dobrar, vai triplicar. Essa é a mensagem que foi dada. Só que por trás disso, a manutenção que as concessionárias vêm dando é uma manutenção corretiva de quando a lâmpada queima. Essa é a manutenção que eles fazem. E quando vocês falam assim, que na tarifa de energia, quando a gente paga a tarifa da iluminação pública, na realidade tem 2 componentes. Uma parte, uns 85%, é a energia, que vai continuar sendo paga. E uma pequena parte, uns 15%, 12%, é a manutenção que a concessionária presta. É um valor que não cobre as despesas da concessionária e que ela faz o mínimo. Acontece que durante o tempo, era para entrar em 2011, no final de 2011, não vai entrar mais. Vai para 2012, assim de 2012 para 2013, 2013 para 2014. Ora, as concessionárias, elas também têm o seu planejamento. Então, o que aconteceu? Muitas vezes não tinham mais materiais, porque não compraram, e não tinham mais as pessoas para fazer essa manutenção. Portanto, se hoje a manutenção não é a melhor da concessionária, também não é totalmente exclusiva por culpa da concessionária. O que se dá de manutenção hoje é corretiva quando a lâmpada apaga e quando dá. É assim que é feito hoje. E no novo sistema, que aí se compara os valores, é uma gestão muito mais completa que nós vamos procurar discorrer aqui, pelo menos é um trabalho que a Consab tem tentado fazer. Senhores, a questão da iluminação, da iluminação pública, na realidade, mais de 70% dela, ela já, quase 70% no Brasil, ela já é da prefeitura. Sempre foi da prefeitura. Eu trabalhei no Rio Grande do Sul, na Rio Grande Energia. Lá, sempre foi da prefeitura. Era um assunto que nunca se discutiu esse assunto, porque é da prefeitura. Desses 30%, faltam 1.809 municípios, são 6 estados.
São Paulo, Minas, Pernambuco, Rondônia, parte do Paraná, enfim, são alguns estados que estão faltando fazer. Por quê? Porque a Constituição prega exatamente isso. Em São Paulo, de 645 municípios, até agora 129 assumiram. Então, você vê, 1/6 assumiu. E todo mundo vai precisar assumir dia 1º, porque não vai mudar. E é sobre isso que a gente pretende trazer essa discussão para vocês. Então, a Constituição, no artigo 30, eu vou ler aqui rapidamente, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local que têm caráter essencial. Portanto, meus amigos, é constitucional isso. E 30% dos municípios ainda não atenderam esse requisito da Constituição. Então, o que a ANEEL está fazendo agora, ela está regularizando uma situação, não que ela está querendo fazer isso, é porque é uma regularização que está fazendo. Por quê? Porque 70% dos municípios das 64 distribuidoras que tem no Brasil, 50 já passaram, e algumas não passaram. Então, é uma situação irregular. E aí é que está no artigo 21 da regulamentação da ANEEL, diz o seguinte: o poder municipal é responsável pelos serviços de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de IP. E as prefeituras podem transferir, através da concessão ou administração, a responsabilidade pela gestão, parcial ou total, do acervo, a empresas de direito privado. Isso quer dizer o seguinte: tudo o que se refere à operação do sistema de iluminação pública, ela é do município. E, a critério do município, ela pode ser contratado empresas para fazer esse trabalho, a critério de cada município. E no artigo 68, lembra que eu falei que na tarifa da iluminação pública tem uma pequena parte que é manutenção e uma grande parte que é energia. Essa pequena parte da manutenção, a partir do 1º de janeiro, ela não existe. Então, se os senhores pegarem a conta da energia, da iluminação pública, a tarifa vai cair. E essa diferença, que vai ser maior, vai ter que ser, as prefeituras vão ter que arcar. Muito bem. O que vai passar para a prefeitura? Só para esclarecimento. Eu vou me virar de costas para bem poder indicar aqui. Pessoal, hoje a conta vai até a luminária. Quando vocês pagam uma conta de energia elétrica, a manutenção é até a lâmpada. Tudo está incluído, não importa o quê. Muito bem, a partir de 1º de janeiro, o ponto de entrega vai ser aqui na rede, mostrar para os prefeitos. Não aparece. É ali na rede, aqueles 2 pontos da rede. Aqui, senhores, é que vai ser o ponto de entrega. A partir desse ponto, o relé fotoelétrico, o reator, todos os cabos, condutores, o braço, a luminária e a lâmpada passam para a prefeitura. Então, o ponto de entrega é na rede. A partir dali, o problema é da prefeitura, a responsabilidade pela manutenção é da prefeitura. Então, para ver na prática como é que se daria, é aqui, o ponto de entrega da lâmpada. A partir daí, toda a manutenção fica por conta da prefeitura. Muito bem. Diante desse problema, a Consab, através dos municípios, procurou, e agora, quais são as alternativas que se tem para resolver essa questão? E diante dessa situação, eu fui contratado, já desde o ano passado eu faço um trabalho para executar alguma coisa para a gente tentar
transportar esse momento difícil da melhor maneira possível. Esse é o que a Consab está tentando fazer. E o que foi estabelecido? Estabelecemos o seguinte: espera aí. Aqui, eu errei. Então, o plano para 2014 era o seguinte: temos que fazer os termos de referência para poder contratar empresas para vir a fazer o trabalho. E esclarecer que trabalho que deve ser feito. Além disso, tivemos que dimensionar os custos, porque os custos vão mudar. Então, nós precisamos saber qual é o valor que nós vamos pagar nessa nova circunstância. E fizemos um trabalho assim na CIP. Tem municípios que não têm CIP, tem municípios que têm CIP. A CIP originalmente era para pagar só a conta de energia da iluminação pública, porém o sistema permite que tudo que for da iluminação pública, a manutenção, expansão, melhoria, enfim, todos os trabalhos, a gestão, podem ser cobertas pela CIP. Então nós fizemos um trabalho de dimensionamento de custos e ver qual que seria a CIP necessária para cada município para fazer frente dessas novas necessidades. E depois, meus amigos, a transferência do ativo. Como que vai proceder essa transferência que não é tão automática, não é tão simples? O município precisa se manifestar agora, porque senão a partir do dia 1º de janeiro, do jeito que ela vier, é obrigação do município. Então tem algumas circunstâncias que eu vou mostrar aqui, que o município pode fazer para tentar pegar esse acervo da melhor maneira possível. Muito bem, então vamos falar do termo de referência. Nós fizemos 2 termos de referência. Um, para uma empresa que eventualmente venha fazer a manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva. A manutenção preditiva é conforme vai vencendo a vida útil dos equipamentos. Porque, meus amigos, o seguinte: não se controla a iluminação pública por ponto apagado. Essa lâmpada está queimada. Não é assim. O que se controla é o fluxo luminoso. O que interessa para a população é o fluxo. Porque não adianta uma lâmpada estar acesa, mas ela está um tomatinho. Está com a vida útil ultrapassada, ela não está iluminando nada, mas está acesa. Se está acesa, a concessionária não vai vir dar manutenção. Não é assim. Você tem que controlar o fluxo, a iluminação que a iluminação pública permite. Além disso, as praças e jardins, que hoje não são de responsabilidade das concessionárias. Então, no mesmo contrato, colocar tudo isso. E, além disso, serviços de engenharia, nesse primeiro contrato da operação. Por quê? Porque a partir de agora, você vai precisar fazer expansão do sistema de iluminação pública, vai ter que fazer projeto, enviar para a concessionária, acompanhar. Então, todo esse trabalho tem que ficar para a empresa prestadora de serviços de operação. E fizemos um outro termo, que é o termo de gestão. Por quê? Porque desde o começo, como regra da Consab, falou: olha, uma coisa é fazer a operação. Quem faz a operação não pode controlar. Quem controla são os prefeitos, são as prefeituras que têm que ter inteligência para controlar o que está sendo feito. Portanto, nós desenvolvemos um termo de referência para contratar, só para fazer a gestão. O que é isso? Fazer um levantamento georreferenciado, um cadastro. Meus amigos, quando chega a conta na nossa casa, como é que a gente sabe que a conta está certa? Como é que você sabe que a sua conta está certa?
Talvez você dê uma olhada nos meses anteriores e fale, está mais ou menos. E paga. É assim que se paga a conta. Então, é mais ou menos você pilotar um Boeing e não saber o controle do combustível, a altura, tal, a pressão. E você precisa ter esse controle. A primeira coisa que você precisa ter, o controle do que você tem. A partir daí, você pode até questionar as contas de energia que chegarem para ser pagas. Pode estar pagando a mais, como pode estar pagando a menos. Mas é um levantamento que precisa ser feito. Então aí tem um software de gestão, um call center, que alguém vai ligar para o call center, e esse software vai controlar essas ordens de serviços e vai ser admitido falhas, porque até 4% de falha no sistema é admitido, a parte disso tem multas. Enfim, meus amigos, assim, tem 2 contratos, vai ter 2 empresas, uma para gerir e uma para operar. Então, cumprindo essa etapa, nós fomos para o dimensionamento dos custos. E assim, nós temos custos. Nós temos custos do contrato da manutenção, nós temos o custo do contrato da gestão, vamos ter, né? Temos o custo da energia, que é o grande, que vai ter aumento. Não vamos nos iludir, todo o problema que nós estamos tendo no setor elétrico, então não é essa tarifa que nós estamos pagando, e não vai ser só na revisão tarifária, nós vamos ter aumentos antes disso daí, para ajustar as empresas. Nós temos a CIP, que você paga 1% para que a concessionária cobre. Vamos ter uma série de despesas. E que isso vai gerar o seguinte, aproximadamente, esses são os valores que cada município, considerando que Jaguariúna entrou muito recentemente, portanto é uma estimativa, não é um número efetivo esse daí. Então os senhores percebem que tem um valor mensal e um valor anual, mas isso já com a energia. Então, isso precisa, de alguma forma, vai ter que ser pago. Não tem jeito. Não vamos nos iludir. Podemos rever algum número? Podemos. Mas é isso aí, gente. Não tem jeito. Vai ter que ser pago essa conta. Ok? Muito bem. Aí, fizemos os termos para ser contratadas as empresas, fizemos o dimensionamento dos custos, para ter ideia da grandeza, e aí partimos para a CIP. Bom, primeiro, quem tinha a lei nos mandou, porque esse é um assunto político que cada município sabe, então o nosso trabalho é técnico, então nós simplesmente levantamos os valores e falamos, olha, pode ser esse valor aqui, mas obviamente cada município é que vai tomar suas decisões. Bom, e na própria Constituição Federal, o artigo 149A, eles falam, o município e o distrito federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio da iluminação, observando o disposto no artigo 150. Novamente, nós estamos falando de Constituição. Nós estamos falando que na Constituição a iluminação pública deve ser da prefeitura. Na Constituição nós estamos falando que pode ser cobrado uma contribuição para fazer frente às despesas. E as despesas, nós já temos uma ideia de quanto ela é. Portanto, estamos dando as condições de análise para que as câmaras municipais façam a sua avaliação. Como que a gente avaliou isso? Primeiro colocamos
todas as despesas que podem vir a ocorrer no município. Por exemplo, a taxa de arrecadação que a concessionária cobra, ela cobra 1%. Ela cobra 1%. Então, quando a CIP vem na conta da energia elétrica, a prefeitura faz um contrato com a concessionária, ela arrecada isso na conta, abate a fatura do consumo da energia elétrica e o resto do dinheiro vai para uma conta específica que a prefeitura tem que ter. E nessa conta específica, é carimbado, é um dinheiro carimbado, tem que ser gasto com iluminação pública, conforme nós já falamos. Depois, qual que é o valor da conta mensal? Quantos pontos tem? Qual o custo unitário da manutenção e o custo total da manutenção? Aí, meus amigos, naquele contrato de manutenção, nós também colocamos a expansão do sistema e a melhoria do sistema. Expansão são os pontos escuros, novas ruas, que ainda não tem a iluminação, ou melhorias, você coloca uma nova tecnologia, você substitui a tecnologia. Agora, para fazer isso, a prefeitura precisa ter alguma verba. Então, se estipulou um percentual, no caso aí 20%, do valor da manutenção para se fazer expansão e melhorias. Por quê? Porque a cidade é um ser vivo e que precisa, ela cresce, ela se modifica. Então, eu trabalho há mais de 30 anos com prefeituras e eu vejo, precisa, não tem como não fazer expansões. Então, nós colocamos também essa verba. O cadastro georreferenciado, softwares, alguma assessoria e a taxa da administração da Consab. Tudo isso são as despesas que a gente coloca. Como fazer frente a isso? Um dos modelos é você pegar e a concessionária informa quantos clientes residencial, industrial, comercial, rural, poder público, serviço público, consumo próprio, etc., por faixa de renda. E aí, pode-se colocar um percentual, pode-se colocar um valor fixo, e esses valores vão, é um software que tem aí, e vai abatendo aquele valor anterior, da quantidade de dinheiro que precisa. E aí é que entra a questão municipal, a questão do prefeito, a questão dos vereadores, enfim, a questão da população. Você vai isentar o baixa renda, você vai isentar até 50 kWh, que aqui é o consumo. Enfim, você vai aumentar para as indústrias, você vai, enfim. Esse é um game. Isso é um game que você trabalha com software, para ver qual é a melhor alternativa. Para ver. E isso é extremamente importante, porque amanhã o município pode vir a ser arguído por outras esferas. Por que que ele está usando um dinheiro, como tão bem falou-se aqui nessa mesa, para outras despesas importantíssimas do município, e você está pegando esse dinheiro e gastando com a iluminação pública? Ok? Que a Constituição Federal permite, ela não obriga, mas ela permite que se cobre esse valor. É isso a questão. Essa é a questão que se é colocada. Vamos discutir os valores. Tá, ok, vamos discutir os valores que podem ter algum impacto na cobrança da CIP. Agora, através do Consab, as prefeituras estão fazendo todas as suas etapas. E estão mandando para as câmaras. Amanhã, algum outro órgão for falar, o prefeito fez a sua obrigação. Ele mandou, ele estudou. Agora cabe a aprovação ou não, e eu sei que isso é um problema de cada município, problema político, tem uma série de questões que estão por trás. Mas o que não pode é dar a falsa impressão para o munícipe que ele vai não estar pagando a taxa de iluminação como se fosse um grande negócio para ele, só que ele vai ter dinheiro que ele poderia estar sendo usado para ele, em outras áreas, na educação, segurança, enfim, e que não está. Então, na realidade, é problema para o munícipe.
isso daí. E os valores são valores pequenos. Eu já tive a oportunidade de fazer mais de 300 implementações de CIP no estado de São Paulo. Mais de 300, entre a Electro e a CPFL. E realmente dá um pequeno problema tal, no começo e depois não dá problema. Porque são valores muito pequenos. É aquele negócio, você pega a tua conta, 99% pega a conta e você dá uma olhada com a do mês anterior. O mês anterior eu paguei 180, esse mês veio 183. Ninguém nem nota que veio R$3 a mais. Porque está mais ou menos igual, porque é assim que nós fazemos na nossa conta. É assim que a prefeitura também faz. Dá uma olhada, vai e faz. Muito bem. Já terminando, porque eu estou em... Por fim, pessoal, a transferência dos ativos. Muito bem. Prefeitos, é extremamente importante isso. Se pegar do jeito que está, ela pode estar muito boa. Pode estar. Mas pode não estar boa. É óbvio que quando a gente compra um carro usado, o carro não está 100%. Mas tem que ter um pneu bom, tem que ter o para-brisa bom, tem que ter banco, enfim. A gente não exige 100%, mas exige que tenha condições. É isso que os municípios precisam saber. E a Consab, junto com seus prefeitos, muito sabiamente, me orientou para fazer esse trabalho. É um trabalho amostral que nós já fizemos nos municípios. E aí, estatisticamente, a gente pega uma quantidade de pontos de iluminação pública da cidade, que um funcionário da prefeitura nos acompanha para fazer, que vai representar 90% de probabilidade de dar certo. Então, ali a gente vê, vou pegar um exemplo para vocês, aqui, ó. Por exemplo, né, é um exemplo, foi do engenheiro Coelho, vidro trincado, dos 50 pontos, tinha 3 com problema, braço enferrujado 30, luminária quebrada 6, luminária sem vidro 4, luminária aberta fora de uso 142, sem lâmpada nenhuma, lâmpada acesa de dia 3, lâmpada apagada à noite 2, luminária enferrujada 13. Com esses números, que é um percentual, nós extrapolamos para ver quais eram os problemas que tinham na cidade. E com isso daí, uma orientação, e os municípios já fizeram isso, através do Consab, mandaram uma carta para a concessionária, falou, olha, está aqui a situação, tem que ser um laudo técnico assinado por engenheiro, tem que ser uma coisa oficial. E pedindo para eles se posicionarem e derem um prazo para regularizar a situação. Porque, senhores prefeitos, precisa pegar, bom, é óbvio que até uns 4%, 5% está bom, mas ultrapassando isso, precisa fazer. E isso, meus amigos, existe eu vou até pegar aqui para vocês, a 414, que é a regra da resolução normativa da ANEEL, ela também lançou a resolução 587, que trata só da iluminação pública. Então pegou a 414, que trata do setor inteiro, ela escreveu a regra que cuida só de iluminação pública. E lá está dizendo que tem que estar em condições de uso. Não está falando que tem que ser nova, mas tem que estar em condições de uso. Então eu peguei alguns exemplos aqui, nem sei de que municípios são, viu? Aqui, ó, é porque pela distância, sujo, quebrado, arrebentado, lâmpada acesa de dia. Então, nesse levantamento, nós fizemos a indicação da rua, aonde fica e aonde tinha problema, tiramos foto. Então, como se diz aqui no interior, matou a cobra e mostrou o pau. E entregou junto com o laudo técnico para as concessionárias, para que elas façam uma previsão, e em elas não tomando uma decisão, se pode até ir para a ANEEL.
é um outro... Muito bem, pessoal. Só para terminar, consta que um grande executivo de sapatos, ele queria aumentar a produção. Aí ele pegou um diretor dele e falou, olha, mandou ele lá para um pequeno país da África para verificar as condições lá, que ele queria aumentar a sua produção. Muito bem, o executivo foi lá, ficou um tempo, voltou. Quando ele voltou, ele falou, olha, doutor, sem chance. Ninguém usa sapato naquele país. É muito pobre. Não tem jeito. Poxa, o dono da empresa falou, ficou muito... E agora, né? Mas passou um tempo, ele mandou um outro executivo lá. Vai lá naquele país. Aí o novo executivo foi, olhou e voltou. Falou, doutor, é ótimo a gente ir para aquele país. Aí ele falou, mas por quê? Porque ninguém usa sapato. Então, é uma questão de como ver o problema. Um viu o problema como acabou. Outro vê o problema como uma grande oportunidade. Meus amigos, nós estamos numa situação que nós podemos melhorar o nível da iluminação pública. É isso, com fluxos adequados, não com lâmpada queimada. Tá? Então, uma mudança na legislação gera novos desafios e oportunidades de melhoria, e que está na mão dos prefeitos, com todas as dificuldades que tem, e para tentar adequar da melhor maneira possível essa situação. Era isso, muito obrigado.